Vamos estudar um novo conteúdo agora sobre o capítulo 5, que vai envolver transformações e reprodução dos seres vivos. Prova disso são os animais e os vegetais. Você mesmo e todos nós, seres humanos, já fomos um zigoto, depois transformamos em um embrião, bebê, passamos pela fase da meninice e agora vocês estão vivendo na fase da adolescência. Eu já estou na fase adulta. E aí vamos envelhecer e um dia morreremos. Essas são as fases das nossas vidas. Isso tudo faz parte das transformações dos seres humanos e dos seres vivos, tanto os animais quanto os vegetais. Então, esse capítulo 5 agora aborda todas essas temáticas. Eu quero começar conversando com vocês sobre a importância da reprodução dos seres vivos. Ela é muito importante para a perpetuação de todas as espécies do planeta Terra. E essa perpetuação de espécies possibilita as gerações e futuras gerações as transmissões de características hereditárias, genética. E isso só é possível, essa perpetuação, graças a uma característica muito importante de todos os seres vivos: a reprodução. Vamos falar então dos dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos abordar esse tema tanto envolvendo os animais quanto os vegetais. Na reprodução assexuada, olha o azinho no início da palavra. Os alunos confundem muito reprodução assexuada com a reprodução sexuada. O azinho significa não. Não há contato, não há troca do material genético. Apenas um indivíduo participa desse processo, passando as suas características idênticas, ou seja, formando cópias. Nós temos como exemplos as bactérias, os protozoários. Nós temos tipos de reprodução assexuada, que podemos falar como se fosse um tipo de brotamento, onde o organismo produz outras partes semelhantes e depois se tornam cópias idênticas. Um exemplo de brotamento, que também é um exemplo que acontece muito, é no cultivo dos vegetais. Quando você pega uma mudinha, um caule, os agricultores fazem muito esse processo. Quando a sua mãe, você na sua casa, quem já fez essa experiência, pega a mudinha da cebola, corta ali o brotinho. Ela vai fazer clones naturais, ela vai plantar um monte de cópias, um monte de cebolinha com as características
características genéticas todas iguais. Então, ela está produzindo geneticamente cópias, clones naturais. Exemplos de brotamento também nós temos as esponjas marinhas, as hidras, são exemplos de brotamento. Então, essas espécies de animais, como esponjas marinhas, as hidras, e também acontece o brotamento em algumas espécies de plantas, vegetais, muito utilizado na agricultura, como eu já mencionei. Outro exemplo de reprodução assexuada é a partenogênese, onde as fêmeas desenvolvem e reproduzem o seu óvulo sem precisar do macho. Esse tipo de reprodução acontece em abelhas, alguns insetos, peixes, vespas, formigas e lagartos. Existe também outros tipos de reprodução assexuada por bipartição. É o caso aqui de alguns protozoários, algumas amebas. Agora, vamos estudar mais um pouquinho envolvendo a reprodução sexuada, que é a nossa reprodução, a reprodução que os seres humanos executam. E animais racionais e irracionais também. A reprodução sexuada já precisa da união das duas gametas. Da gameta feminina, conhecida como ovícito, que é o óvulo, e da gameta masculina, conhecido como espermatozoide. A união dessas duas gametas vai formar a fecundação, características genéticas para um novo ser. A reprodução sexuada acontece por meio de dois processos. Ela pode acontecer tanto externa quanto interna. Vamos ver o exemplo das duas maneiras. Na fecundação externa, as gametas se encontram fora do corpo do indivíduo. E já na fecundação interna, as gametas se encontram dentro do corpo do indivíduo, como esses exemplos que estão aqui. Exemplos de fecundação externa: sapos, anfíbios, peixes. Exemplos de fecundação interna: as gametas se encontram no interior do corpo da fêmea. Nós temos alguns exemplos de espécies de peixes, tubarões, arraias, mamíferos, aves e etc. Espero que vocês tenham compreendido. Agora vocês vão fazer um belo esquema do sistema reprodutor masculino na aula 1 e na aula 2 eu pedi para fazerem um esquema do sistema reprodutor feminino. Caprichem no esquema, no desenho. Vou colocar alguns exemplos de esquema aqui do aparelho reprodutor feminino e masculino, que serão assuntos para as nossas próximas aulas. Envie foto do seu esquema para a professora Aldilene e arquive no seu portfólio de Ciências da Natureza. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até a próxima aula. Do ponto de vista biológico, o objetivo do sexo é a reprodução, ou seja, formar um novo ser a partir das informações genéticas do pai e da mãe. Em alguns seres, como os peixes e os anfíbios, a união entre óvulo e espermatozoide acontece fora do corpo. Já no caso dos répteis e mamíferos, a fecundação é interna, o que aumenta as chances da reprodução. A célula sexual do homem recebe o nome de espermatozoide. Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, que ficam em uma espécie de bolsa chamada escroto e também são responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio que dá as características sexuais secundárias masculinas
tais como pelos no rosto, voz grossa e músculos desenvolvidos. Durante a relação sexual, os espermatozoides se misturam aos fluidos da vesícula seminal e à secreção leitosa da próstata, formando o sêmen. Depois de produzido, o sêmen passa pela uretra e é liberado pelo pênis, em um processo conhecido como ejaculação. Na mulher, a maioria dos órgãos sexuais se localiza internamente. Os ovários são responsáveis pela produção da célula sexual, o óvulo, e do estrogênio, o hormônio que dá características sexuais femininas, como o crescimento dos seios e o acúmulo de gordura no quadril e nas coxas. Os óvulos são liberados do ovário e vão para as trompas de Falópio, onde são fecundados. Depois, são encaminhados ao útero, que é onde o bebê se desenvolve. A vagina é responsável por ligar o útero ao exterior do corpo. É a presença da testosterona que determina o sexo do embrião. Se o hormônio for produzido, nascerá um menino. Se não for, nascerá uma menina. Os homens começam a produzir os espermatozoides na puberdade, enquanto as mulheres já nascem com seus óvulos prontos, mas só os liberam a partir desse período até a menopausa. De acordo com o ciclo menstrual feminino, a época mais propícia para a fecundação é a chamada ovulação. Nesse período, o óvulo se encontra nas trompas de Falópio a caminho do útero. Se for fecundado, a mulher engravida. Se não, ele morre e dá início à menstruação. No processo de fertilização, apenas um entre os milhões de espermatozoides liberados na ejaculação consegue vencer o desafio de cruzar o colo do útero e fecundar o óvulo. O óvulo fecundado recebe o nome de zigoto e se implanta na parede do útero, onde se desenvolve por 9 meses até o nascimento. Quando 2 embriões se desenvolvem simultaneamente no útero, a mulher dará à luz a gêmeos. Eles podem ser bivitelinos, quando os embriões se desenvolvem a partir de 2 óvulos diferentes, ou univitelinos, quando um único óvulo se divide e dá origem a 2 embriões. Existem várias formas de evitar a união entre o óvulo e o espermatozoide. Dentre os métodos de contracepção, os mais comuns são pílula, camisinha, DIU e espermicidas.